Gado zebu, raça bovina muito branquinha, que avistamos pastando nos campos nas margens das rodovias na região serrana fluminense, assim como em todo o país. Qual é a origem desta raça, como e quando foi introduzida no Brasil? No início do século XIX, por determinação do rei Dom João VI, famílias de diversos cantões da Suíça se estabeleceram na região serrana fluminense, numa colônia em Nova Friburgo, município recém-criado e desmembrado de Cantagalo. Entre estes suíços estava o patriarca Inácio Lengruber. Casado com Luzia Hartmann, chegaram ao Brasil em 7 de dezembro de 1819, acompanhados de 6 filhos, a maioria homens, considerado uma vantagem por sua força de trabalho. Em meados do século XIX, alguns fazendeiros da Serra Fluminense, além do plantio do café, começaram a investir na criação de gado. No entanto, verificaram que era preciso melhorar a sua genética. O gado mestiço de origem europeia não era de qualidade, sendo utilizado no arado na lavoura, em juntas de bois para o transporte de mercadorias e pessoas ou no curtimento de couro. Como a maioria dos colonos suíços, os Lengruber deixaram a colônia de Nova Friburgo e se dirigiram para Cantagalo e outros municípios de terras quentes para se dedicarem ao cultivo de café. Prosperaram rapidamente nesta atividade econômica, já que o café era o principal produto de exportação do Brasil no Segundo Império. Dos nascidos no Brasil, destacamos Manuel Lengruber, neto do patriarca, formado em engenharia, tendo feito seu curso superior na Inglaterra e na Alemanha. Além de cafeicultor, era proprietário de uma indústria de fundição no Rio de Janeiro, fabricando rodas d'água, cremalheiras para as ferrovias, grades e outros artefatos de metal. No ano de 1878, ao participar de uma feira de produtos metalúrgicos em Hamburgo, na Alemanha, conheceu em uma visita a um zoológico a raça bovina indiana Ongole, no Brasil denominado zebu. Importou um lote de touro e vacas para realizar experiências. Impressionado com a adaptação desta raça ao clima do Brasil, importou posteriormente outros lotes. Alguns barões do café já vinham importando da Índia lotes da raça zebu. No entanto, apenas Manuel Lengruber manteve a pureza da linhagem. Foi na fazenda Santo Antônio, no município de Sapucaia, que Manuel Lengruber iniciou a criação do zebu. Dedicou especial atenção à preservação de sua pureza, iniciando uma progenie que seria conhecida como Nelore Lengruber. A raça zebu tem como qualidades a mansidão, boa produção de leite, facilidade de ganho de peso, reprodução precoce e, em razão de sua rusticidade, adaptou-se ao clima do Brasil. Muito corpulento, sua característica é a lombada nas costas, conhecida como cupim. Manuel Lengruber, conhecido como Manduca, faleceu em 20 de julho de 1921. Sucedeu-lhe seu filho Otacílio e seu neto Paulo Lengruber. Na fazenda São José, no município fluminense do Carmo, seus sucessores mantiveram a tradição da linhagem fechada. A família comercializa o sêmen de seus reprodutores e atualmente a raça zebu representa a quase totalidade do gado no Brasil. Fui até a fazenda São José entrevistar a pecuarista Cláudia Maria Lengruber da Silva Tavares, quarta na geração dos Lengruber. A família trouxe o Nelore, a família Luterbach trouxe o Guzerá,
outros criadores trouxeram que são as raças zebuínas. Mas antes disso, eles tinham trazido raças europeias. Mas essas raças não se adaptaram aqui por questões de clima, de endo e ectoparasitas. Por isso o zebu, né, teve esse crescimento aqui na pecuária nacional. Depois da introdução do zebu e com as novas técnicas, né, com a chegada de medicamentos, de vermífugo, quando foi conhecer melhor, foram trazendo outras raças. Essas raças europeias que antes não se adaptavam aqui, foram trazendo porque tinham condições de você tratar esses animais aqui, foram aprendendo a cuidar das exigências daqui, né? Que esses animais são mais exigentes para clima, para comida, que são essas raças de leite, como o holandês, o Jersey, né? Que já são raças europeias, que são raças taurinas, que na época que antes vieram, mas não tiveram adaptabilidade aqui, e que hoje elas sofrem uma adaptação, né, para aqui. E hoje fazem até os cruzamentos dessas raças europeias com as raças zebuínas, né, para quê? Trazer mais rusticidade, adaptabilidade. Pega as características mais leiteiras desse gado e cruzam com o gado zebuíno, que tem mais adaptabilidade, mais rusticidade. Hoje a gente tem o Gir-Holanda, né, que é o cruzamento do holandês com o Gir, né? A gente tem o Guzolando, que é o Guzerá, né, com o holandês, né? O Gersolando. Então a gente já tem vários cruzamentos hoje, né? E esses animais mais adaptados aqui. E outra, né? A gente tem a facilidade hoje da inseminação artificial, que a gente pode estar importando, não precisa importar o touro. A gente importa o sêmen desse touro e coloca nas fêmeas nossas já adaptadas à nossa realidade. Antes você tinha que importar o touro, o animal, né? E passar por esse processo todo de adaptação. Hoje não, hoje você importa embrião, importa sêmen, né? E você agiliza, né? E divulga mais isso, fica mais acessível a todo mundo ter essa genética. Antigamente, né, a gente tinha que comprar o animal. De morros outrora cobertos por arbustos de café, atualmente na paisagem da região serrana fluminense, avistam-se manadas de gado prevalecendo o zebu. O zebu não é gado confinado, estando reunido no curral apenas para que fizéssemos a filmagem.
Criada em 1934, a Associação Brasileira de Criadores de Zebu possui mais de 22 mil associados e desenvolve, junto aos produtores rurais, um trabalho de orientação sobre pastagens, crédito, extensão rural, entre outros serviços, para assegurar a evolução da pecuária nacional. Promove anualmente, no mês de maio, em Uberaba, a Expo Zebu, considerada uma das maiores feiras pecuárias do mundo. Agora, você também me falou ali em off que a questão da introdução da gramínea braquiária, isso junto com o zebu, foi uma combinação perfeita, né? A gente usa até, né, uma coisa, a gente fala que o boi do capim é o boi do cupim, né? Que come o capim, transforma o capim através da ruminação em proteína de qualidade, né? É o seguinte, no Brasil, né, antes do descobrimento não existia nenhum animal, nenhum bovino, nenhum equino. O animal maior que a gente tinha aqui, o maior animal do Brasil, é a anta, né? Que ela pesa, um mamífero, mas come gramíneas, come frutas, né? E esse animal pesa aí no máximo 300 quilos, né? Então, as gramíneas que a gente tinha aqui eram gramíneas que não aguentavam o pisoteio dos bovinos, né? Então, era uma coisa bem rústica, bem difícil, né? Para você dar continuidade. E na década acho que foi mais ou menos 1960, foram introduzidas braquiárias. Ainda lá, se não me engano, foi na Amazônia. Acho que quando chegou a braquiária, umidícola, se não me engano. São capins que vieram da África, do Quênia, daquela região. Aí você imagina os animais que tem lá, né? São animais pesados, que comem, pisoteiam isso, antílopes, né? Elefante, né? Zebras, né? Os búfalos, né? Os bisões, não sei o quê. Esses animais que tem lá, que são animais de grande porte, que comem gramíneas. Então essas gramíneas foram selecionadas durante anos para aguentar o peso e os animais consumirem o broto desses animais, dessas gramíneas. E essas gramíneas vieram para o Brasil, se adaptaram super bem à nossa região, nosso clima, e isso é que impulsionou a nossa pecuária, né? Que era uma pecuária que não tinha assim grande expressão, e hoje nós somos o maior produtor de carne, né, do mundo, graças ao zebuíno, né? Tanto o zebu puro quanto o zebu usado nos cruzamentos, e produzindo essa carne com auxílio, né, desenvolvimento de outras espécies mais adaptadas, com auxílio da Embrapa, né, que hoje a gente tem essas ferramentas, né? Cláudia, a gente pode afirmar que a raça zebu se impôs como aprimoramento genético dos rebanhos nacionais? Eu acredito que sim, Janaína, porque o zebu hoje domina o país, né? A gente tem criatórios de gado europeu, né? Mas são animais, são nichos menores, né? Então, hoje, no Brasil, quem domina a produção de carne é o zebu, independente de qual raça. De Gir, Guzerá, Sindhi e o Nelore. A gente sabe que o Nelore hoje é o maior em volume, é o maior, Nelores e anelorados. A base dos cruzamentos hoje, que faz essas carnes prêmios e tudo, a base são as fêmeas Nelore e anelorada. Por isso, a necessidade de cada vez
a gente melhorar o nosso zebu para cada vez você ter mais qualidade na nossa carne, porque hoje o Brasil é produtor de commodity, a nossa carne é commodity. Então nós temos que entrar no mercado para produzir carne de qualidade. E nós temos essa carne de qualidade, é identificar esses animais e divulgar esses animais, disponibilizar para o mercado e com certeza, além de volume, nós podemos agregar valor à nossa carne, né? Porque ela tem qualidade. Nós temos que divulgar e mostrar isso para o mundo que nós temos quantidade e temos qualidade de carne. Durante gerações, a família Lengruber manteve uma linhagem fechada do seu gado. Você pode explicar para a gente o que é linhagem fechada? Então, a linhagem fechada é você usar, a gente vem usando esse material genético que os nossos antepassados importaram, né, primeiramente do zoológico em Hamburgo, na Alemanha, depois diretamente da Índia, e manteve fechado. A gente não cruzou, né, com outras linhagens, né? A gente houve sempre essa troca de genética entre a família. O meu avô com o meu tio-avô, com o primo dele, né, o Manduca. Então, houve essa troca de genética, mas dentro desse gado que foi introduzido nessa época. Então, a gente manteve isso fechado. Foi assim, o objetivo do meu avô e do meu pai? Foi você ser uma opção dentro da própria raça para você usar em outras linhagens, né? Como assim? Você pode falar assim, Cláudia, mas como é que funciona isso, né? A pessoa que foram várias importações depois e tudo, né? E essa pessoa precisa de uma característica, principalmente, o que a linhagem Lengruber oferece? É a parte de funcionalidade, de rusticidade, entendeu? A parte de habilidade materna, facilidade de parto. Isso a família vem selecionando há 146 anos. Então você precisa dessa característica para o seu gado Nelore, seu rebanho Nelore, que usa de outras linhagens, de outras importações. E você está no momento precisando de uma característica dessa. Então você procura uma linhagem fechada, porque você cruzando com as suas vacas lá, essa linhagem, você vai ter produtos com essas características. Vai haver um ganho genético, vai haver um choque de sangue, uma heterose, entendeu? Dentro da própria raça. Então a gente se propôs a esse trabalho. É um trabalho mais difícil, você manter uma linhagem fechada, porque ocorre alguns riscos. É igual a gente famílias, né? As famílias, os suíços casavam com as primas, com as irmãs, e a gente sabe, que nós estamos na região, que nós tivemos muitos problemas com isso. Consanguinidade, né? E a mesma coisa acontece com o gado. Mas hoje você tem ferramentas, né, que você consegue antecipar essas coisas, entendeu? Geneticamente, tudo. Programas de melhoramento, que você identifica essas famílias, né, e cruzam famílias diferentes. E você tem dados, né? Então fica mais fácil. Antes você não tinha dados.
gado, de manhã alimenta que horas? Não, aqui não tem alimento, Só no pasto? só no pasto. É mesmo? Só alimenta quando dá seca, dá muito, tá lá no pasto mesmo, já tem um coxo no caminho, Bota o que no coxo? cana picada, Só cana? cana. Não bota Não, semente de algodão, não, soja? não, só É cana. mesmo? Então a alimentação do Nelore é bem simples, É né? simples, você vai enchendo a carreta e vai jogando para estrada fora, tem uns coxos dentro do caminho, que é para facilitar o manejo. O senhor falou então só cana aí Só cana, não dá mais nada. Quando não é cana, é silagem de capim. e silagem de capim. Porque geralmente a gente vê assim, produtores rurais comprando soja, Não, semente aqui de não dá, algodão, fica cara a alimentação. Não, aqui não dá, é só mesmo para ajudar na alimentação na seca, porque aí seca Na muito, seca, é. aí você joga uma cana no coxo e pronto. Então ele basicamente se alimenta no pasto. No pasto. Então solta de manhã cedo. Não, nem veio aqui não, só veio por causa de reportagem. A não ser que tenha que curar algum Entendi. bezerro, alguma O senhor vaca. prendeu ele hoje só por causa É, só por causa da filmagem. filmagem. Ele naturalmente, É no pasto, direto. no pasto. Direto, direto. direto. Na seca, água e tudo. Só traz aqui se for para mexer, para curar ou para apartar, Entendi. Ou Então por- hoje ele só está confinado aqui para para poder mostrar a vocês. filmar. Ele não deve estar nada satisfeito Ah, com a não. gente. Não, aí Filmando é. aqui. Aí pega e já quando marca uma reportagem que vocês marcaram, aí já tem que adiantar porque é longe. Aí o senhor reúne o gado todo. Aí reúne mais para perto. Caramba, você teve um trabalho danado. E é longe, tem Imagino. daqui por dentro no final deve dar uns 4 quilômetros para você trazer. Essa altura você nem reúne o gado todo, né? Não, reúne só o que você precisa. Só que precisa e tem muito mais. Entendi. É, Então dá trabalho mesmo, né? Dá, Então dá. é uma característica que eu achei interessante. Ele basicamente É no pasto. É boi solto, né? é Ele solto, não é confinado, aqui não tem nada confinado. Aham. É pasto mesmo, né? A seca, as águas, na seca tá, você vê que não está chovendo, é lá no pasto mesmo. E o senhor, assim, de manhã, quando o senhor acorda, agora o senhor já tem um sucessor. E o senhor percorre a fazenda toda? pra ver Aí como vai, está? aí volta e meia tem que ir pra saber o que está acontecendo, se tem a seca arrebentada, se tem um bezerro para curar, se tem um boi para curar, mas O a senhor sai rotina. percorrendo. Todo dia tem que montar a cavalo e O senhor vai sair. a cavalo, né? Claro. Todo dia tem que sair. Percorre para ver se está tudo bem. É, O senhor tá faz bem. contagem dele todo dia? Não, aí já lá no pasto é mais complicado. Você contar vaca e bezerro, porque tem um lugar, outro, Aí né? muda o movimento, né? Mas a contagem você já tem de cabeça, né? Nelore é uma região da Índia? Nelore é um porto na É um Índia. porto. A raça que a gente chama aqui de Nelore, o nome dela na Índia é Ongole, Ah, sim. tá? É uma raça branca de cupim. Existem outras raças brancas de cupim na Índia, como o Kangayan, né? Tem outras raças brancas de cupim. Mas o Nelore, o Ongole, foi essa raça escolhida para trazer, né? E é para cá que se adaptou, né? E aqui as pessoas perguntavam: de onde vem esse gado? Vem de Nelore. Né? Nelore era o porto, É o porto, né? né? Então, mas hoje é Nelore, todo mundo conhece como Nelore. Agora, curiosamente, né, esse gado, Ongole, né, da Índia, ele me parece que eles não têm hoje essa matriz pura. E você recebeu uma visita do seu Narendra, é isso? Um indiano, que é presidente da Associação do Nelore na Índia, que ele veio tentar resgatar essa genética com vocês, foi isso? O Narendra é um amigo nosso que nós conhecemos, né? E ele mora na Índia, é um selecionador, é uma pessoa que viaja muito, né? Muito. E ele disse, né, pra gente que essa linha, depois, né, acho que porque depois os ingleses, eles tinham um trabalho bem específico de selecionar as raças, de catalogar as raças, de manter um centro onde mantinham essas diversas raças lá separadas, publicavam o padrão das raças, de cada raça,
que até a nossa família sempre usou esse padrão, né? Porque não tinha aqui um padrão nacional, porque não existia esse gado aqui. E ele fala que depois esse gado ficou meio disperso, né? Ficou meio disperso isso. E que esse gado hoje que a gente tem aqui é o gado original de lá. E que a gente deve continuar com esse trabalho. E ele levou sêmen de animais nossos aqui, levou embriões para lá, tentando resgatar essa linhagem, né? Esse gado que ele fala que acabou se perdendo, né? Dispersando lá. Agora, o seu Paulo, parece que ele teve dificuldade em registrar a genética Lengruber na ABCZ. O que houve? Por quê? Eu te falei, na época, quando eles trouxeram, a gente seguia o padrão indiano. Cláudia, só diz o que é a ABCZ. A ABCZ é a Associação Brasileira de Criadores de Zebu. Quando a ABCZ foi criada no Triângulo Mineiro, né, que a representação da ABCZ é esse caranguejo. Em Uberaba. A sede é em Uberaba. Quando a ABCZ foi criada, a família já criava há mais de 60 anos, né? Então, foram trazidos outros animais diferentes, né, Nelores, mas de características diferentes do que a gente trouxe. Então, eles criaram um padrão para aqueles animais que eles tinham ali. E esses tinham algumas diferenças. Então, os técnicos da ABCZ foram orientados, né, para aquele padrão, para seguirem aquele padrão brasileiro. E o nosso distinguia um pouco desse padrão brasileiro. Então, houve um pouco de resistência a registrarem esses animais. Mas depois foram importados outros animais mais próximos dessas importações que o Manduca tinha feito, e aí voltou à normalidade, voltou a registrar. Então a gente ficou um tempo sem poder registrar por conta disso. Mas hoje em dia a gente participa da associação, registra, né, segue a genética Nelore Lengruber está reconhecida, né? Certo. No caso, eles têm até um museu, né, do Zebu lá, né? Existe o Museu do Zebu. O Museu do Zebu, ele tem fases, né? Porque são muitas histórias, muitas épocas, muitas raças, né? Então, esses dias agora que eu tive lá para receber a homenagem feita ao meu avô, tinha uma das sessões, era só falando sobre a exportação do México. Então, cada fase, a criação da ABCZ, entendeu? Eles mudam o museu porque é muito material, né? Mesmo assim, ainda precisa de muito material. E aí, então, eles mudam cada vez o museu vai mudando, porque o espaço físico não é tão grande assim, então eles vão mudando. São exposições itinerantes, né? Mas você tem tudo isso catalogado, tudo você pode entrar no site e pesquisar todo esse material das histórias todas, todo o material que eles recebem, têm acesso, eles digitalizam e você pode hoje, né, graças a Deus, né, ter acesso a isso. A família recebeu em maio de 2024 um prêmio do governo do México pelo centenário da exportação do gado zebu da linhagem Nelore Lengruber neste país.
É muito interessante esse reconhecimento, né? Gratificante esse reconhecimento por parte da Associação dos Criadores de Zebu do México, né? Que homenagearam os protagonistas nessa primeira exportação para lá, dando origem, melhorando o gado, né? Introduzindo e melhorando a pecuária do México, e esse gado também passou para os Estados Unidos, ajudando na formação da raça Brahma. Não foi só Nelore, foi Guzerá, foi Gir, né, também. Foram três navios, né? E meu avô e Pedro Nunes foram os cariocas, né, os fluminenses que levaram no navio deles, foi meu avô e o Pedro Nunes, foram 85 touros. Eles chegaram, era para descer em Veracruz, eles desceram em Tampico, estava tendo uma guerrilha lá, eles demoraram muito a comercializar esses animais por conta dessa guerrilha, mas conseguiram comercializar esse gado, né? Então e agora veio esse reconhecimento, e é legal você ser, né? Muito gratificante você saber que sua família foi protagonista na importação do primeiro zebuíno para o Brasil e protagonista da primeira exportação também, né? Então é bem gratificante isso. E eles lá de onde estiverem, né, com certeza vão estar muito satisfeitos da gente estar dando continuidade. Eu e minha irmã agora, né, com o falecimento do meu pai, dar continuidade a esse legado aí de família, né? É bem legal. Aí eu queria falar um pouquinho o Renato Monerá, seu primo, ele fala sempre que o seu Paulo, ele tem dupla pureza de sangue, né? Porque ele também é parente dos Luterbar, que criaram na Fazenda da Glória o Guzerá, que é um subtipo do zebu, né? É um zebuíno. É um zebuíno. Zebu são todas as raças de cupim, né? Vindos da Índia. Certo. Né? E então, a família Lengruber, né, trouxe o Nelore, e a família Luterbar, o Guzerá, né? Então, e meu pai, né, eles brincam em família que meu pai era puro sangue, né? Porque ele era suíço tanto pelo lado de pai e lado de mãe, né? Então, dos primos, ele era o único puro sangue. Só para as pessoas entenderem, né? Tanto Lengruber como Luterbar são descendentes, né? Quer dizer, são famílias colonas que vieram para fundar, né, Nova Friburgo no início do século XIX. Bom, para finalizar, você é a quarta geração. Tivemos o Manuel Lengruber, o Otacílio, o seu Paulo e agora você. Como é que você está preparando a próxima geração, a sua próxima geração, para manter essa linhagem, essa tradição da família com relação ao zebu, ao Nelore, né, Lengruber? Essa parte de sucessão familiar acho que é difícil em todos os segmentos hoje, né? Mas eu tenho 3 filhos, né? Minha irmã também, tudo. Então a gente tenta passar para eles, né? Toda essa história de família, todo esse legado de família, para deixar para as futuras gerações ser uma coisa tranquila, suave, prazerosa, não um fardo, né, de uma coisa pesada. Eu acho que tem que ser encarado como uma coisa gratificante, uma coisa de sangue mesmo, Meu pai se emocionava muito, né? Você teve a oportunidade de entrevistá-lo. Ele se emocionava muito com isso. Ele tinha isso como objetivo de vida dele, como razão de vida dele, né? Que eu falo que hoje em dia, né, você pode dar continuidade, você pode se escolher qualquer outra profissão, trabalhar em outra profissão e dar continuidade a esse trabalho, né? Nada te impede de seguir com esse trabalho
e ter outra profissão, ter outro, né, trabalho. Eu acho que até é bem saudável isso, né? Bem você ter isso. E com essas ferramentas hoje, de essas assistências técnicas e tudo, eu acho que fica bem mais tranquilo para a pessoa, hoje em dia, para nós trabalharmos do que eles, do que o meu avô que teve que levar o gado, tocar isso dias e dias, colocar, né? Então, era uma coisa mais difícil, né? Hoje você tem as redes sociais que você divulga, né? Tem inseminação artificial, fertilização in vitro, essas outras, e assistência de técnicos qualificados para te ajudar a dar continuidade a isso. Eu acho isso muito importante. Tá mais fácil, né? Tá bem mais fácil. Mas você já está pensando nessa sucessão, né? Com certeza. Já fui em Uberaba, já comprei roupinha para os netinhos da BCZ, já plantando a sementinha. Na Fazenda São José, uma sala exibe as premiações recebidas pelos Lengruber por sua participação em exposições e concursos em diversas cidades em seus mais de 100 anos de comercialização da linhagem pura da raça Zebu. Atualmente, as irmãs Cláudia e Cristina Lengruber administram os negócios da família, representando a 4ª geração. Conservam a linhagem genética desta raça importada da Índia no final do século XIX e já pensam na sucessão para manter o legado do Nelore Lengruber.